Amados em Cristo, hoje considerando o tema Aquietemo-nos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vou destacar primeiramente as palavras do Salmo 46:10, que diz: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amados, se repararmos, boa parte dos momentos de aflição nos levam a ficar muito agitados, com queixas, murmúrios, revoltas, atitudes que nem valem a pena citar. Quando ao invés disso deveríamos nos aquietar e ver o que Deus tem para nós. Sabemos que nada acontece por acaso, tudo tem sua razão de ser e é hora de reflexão. Deus quer que nos aquietemos e Ele nos acalma na medida que em fé encontramos a Ele em sintonia com a Sua Palavra e temos a certeza que Ele nos enviará o necessário. Ele é nosso Pai e nos quer bem. E na verdade, nada vai mudar em nossa vida até que sintamos a urgência de ouvir a voz de Deus e deixar de lado todas as futilidades, crenças que não estão baseadas na palavra de Deus. E à medida que estamos convictos disso, começamos a separar tempo e espaço para Deus em nossa vida a cada dia, e à medida que o nosso interior se aquieta, nos sintonizando com a voz de Deus, com certeza as palavras que ouvimos da parte de Deus nos levam a decisões práticas e radicais, assertivas e corretas, que mudam o nosso estilo de vida, liberando-nos de tantas atrações e desejos fúteis e criando muito mais tempo e espaço para conversarmos com Deus, ouvindo a Sua Palavra, lendo, orando, pois enquanto cristãos de verdade, reconhecemos esta necessidade. Por natureza, somos inquietos e agitados, mas em momentos de crise ou tensão, essa inquietação aumenta, sentimos-nos obrigados a tomar decisões, procurar soluções e planejar estratégias de como nos livrar da adversidade. E à medida que não surge resposta e não se sabe o que fazer, ficamos andando em círculo, procurando uma saída ou falamos sem parar para expressar nossa preocupação e frustração. Isto é um exemplo bem presente na sociedade de hoje. Todavia, Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 21, 25 e 26, descreve a situação da humanidade nos últimos dias, que acontece justamente a partir da subida de Cristo aos céus. E diz: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Como cristãos, além das notícias diárias, contamos com as profecias claras das Escrituras. Amados, vivemos dias de tensão sem precedentes, com perspectivas nada animadoras. A inquietação e a agitação
natural tende a aumentar. Mas a instrução de Deus em sua palavra é que, ao invés de exigir muito esforço e ativismo, Ele nos ordena que fiquemos quietos. Ao invés de conclamar-nos a batalha, Ele pede que nos aquietemos. Jesus nos orienta para que nos retiremos de todo o barulho e distração e exibição pública e nos recolhamos em nosso quarto, onde podemos meditar na palavra, orar, ali na certeza de Deus estar ao nosso lado, como também no nosso lar, junto à família toda, nos colocar a meditar na palavra, orar, adorar a Deus, prestar culto a Ele em nosso viver. Atentos à palavra de Deus, podemos meditar nela e testemunhar a quantas pessoas nos for possível o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Precisamos lembrar que a função primordial de nós diante de Deus e também prioritária para o ser humano é ouvir Deus e não falar, não fazer. Como Deus determinou que o ser humano fosse a chave para toda a criação e que nada acontecesse sem sua participação e permissão, da mesma forma, Ele nunca pensou que qualquer pessoa devesse fazer qualquer coisa, por pequena que fosse, sem Ele. E o próprio Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. A criação é o projeto de Deus e nada pode ser feito nela que não seja originado por Deus e compartilhado com a humanidade. Nós, pobres humanos, temos pressa para agir, falta-nos paciência para ouvir o que o grande e misericordioso Deus nos tem a dizer. Por isso Ele pede para que nos aquietemos, para ouvir a sua palavra, reconhecer o amor providencial que Ele tem por nós. Temos as palavras de Isaías 48:18, que diz: ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Palavras estas de Deus ditas primeiramente ao povo de Israel. Estas nos servem de alerta para que não andemos no mundo das reclamações e murmurações devido à situação atual, mas nos aquietemos nos braços do Pai Celestial, assim como uma criança se aquieta nos braços de sua mãe. Vamos cantar agora. Cantamos: ao mundo Deus assim amou. Ao mundo Deus assim amou, que o Filho amado nos mandou. Quem nele crê de coração terá eterna salvação. Por nós o Verbo se humanou, nossa esperança se tornou. Quem
então nos entregar nos braços do Pai. Ele nos aquieta, e aquietados por Ele, nós somos capazes de tomar decisões melhores na nossa vida e, portanto, assim, nós mesmos sermos beneficiados com isto, mas especialmente nós podemos engrandecer a Deus e dizendo aos outros: se aquietar em Deus faz diferença na nossa vida.